Prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 61. Agora vamos ao item 17 do nosso material didático, a escolha dos 12. Pois bem, nós vimos que Jesus tinha feito duas chamadas, né, de apóstolos, de discípulos. Eu falo, Pedro foi chamado mais de uma vez, né? Na primeira vez foram 2 discípulos de João Batista, um nós não sabemos o nome, o outro era André, ok? Mas esses 2 eram discípulos de João Batista. André falou com Pedro, então foi Pedro, Filipe, Natanael, Tiago e João. Então tinham 7 nomes. Agora vão surgir mais 5 nomes, né? Sendo que tem um nome que era um discípulo anônimo, nós não sabemos quem era especificamente. Bom, então eu separei aí para vocês, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Lucas, ele enfatiza a noite em oração de Jesus, né? Bom, aproveitando para falar um tema que eu tenho falado com vocês, a questão da humanidade, da divindade de Jesus, é assim, podemos dizer, impossível nós conseguirmos detalhar determinados pontos, né? Mas nós vemos claramente em determinados momentos ele principalmente agindo como homem. Tem aqueles que acham que nós não podemos separar, podemos sim, a Bíblia em nenhum momento ela coloca essa proibição, né? Isso é invenção católica, né? Então, veja que ele como homem, mesmo não tendo pecado, ele estava sempre em oração. Enquanto como Deus, ele responde a oração. Ok? Então veja, o versículo 12 de Lucas capítulo 6. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus vai escolher os 12 apóstolos, separar. Ele tinha nesse período muitos discípulos, tinha multidão seguindo ele, tanto que eu coloquei aí no livro para vocês um gráfico, né, onde eu falo mais ou menos do número de pessoas, identificando que quanto mais próximo de Jesus, o número vai diminuindo. Por isso no gráfico, no livro, tem multidões, depois 5.000, 70, 12, 3, Pedro, Tiago e João, e um mais específico que é João, ok? Então, Jesus tinha um número grande de discípulos, tinham pessoas vindo. Agora você pensa, pessoas caminharem 130 quilômetros. Isso eram pessoas que estavam buscando uma cura e talvez entregou os seus bens para poder sair, né, e viver ouvindo aquelas palavras e recebendo a cura. Bom, então ele passou a noite em oração a Deus. No versículo 13, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né? Aqueles que são enviados. Esse é o significado. Tá? É um sinônimo de missionário. Tá bom? Aqueles que são enviados em uma missão, ou poderia chamar de missionários. O versículo 14, Simão, ao qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Bom, naquela lista, ele já passamos de Mateus 10, ele já tinha chamado Mateus, né? Desculpe, aqui ele já tinha chamado Mateus como discípulo e está agora colocando ele como apóstolo. Eu esqueci de citar Mateus naquela hora. Bom, o comentário aí no nosso livro diz, antes de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite em oração, para mostrar a necessidade mesmo de um homem sem pecado,
Por quê? Porque oração é o momento de nós dialogarmos com Deus. Você pode e deve estar em oração em todos os momentos, dentro do ônibus, né? Em todo momento você está em oração e ter os seus momentos reservados, né? O comentário diz: entre os seguidores de Jesus, mesmo entre os apóstolos, encontram-se aqueles que estão mais próximos e outros que estão mais distantes. No Evangelho, podemos encontrar a seguinte ordem de proximidade de Jesus. E tem no gráfico, né? Multidões. E aí no mundo poderia ser 10 mil, 15 mil, 20 mil. Mas a Bíblia também vai falar em 5 mil. Outra hora vai falar em um grupo de 70. Outra hora em um grupo de 12. Outra hora um grupo de Pedro, Tiago e João, um grupo de 3. E vai ter outros momentos que vai estar só João, como na história de Nicodemos, em que só João estava lá para poder até relatar aquela história. E João, por ser chamado até o apóstolo do amor, ele era aquele amigo de Jesus, então por isso ele estava numa madrugada, como os amigos fazem, conversando, tá bom? E foi o momento que Nicodemos veio visitar Jesus. Então, existe esse nível. E Jesus vai ter momento que ele vai chamar só Pedro, Tiago e João para um determinado momento, por exemplo, curar a filha de Jairo. E esse sistema, isso alguns falam assim, está fazendo panelinha. Não é panelinha. É natural você ter uma divisão em grupos, divisão em termos administrativos, porque divisão também é usada em outro sentido, né, de criar problema. Não, existe uma divisão organizacional que é necessária. Então, quando você pode gerenciar 12 pessoas, você pode gerenciar 70, você pode gerenciar 5 mil. Agora, quanto mais você dividir, né, você, administrativamente falando, tá bom? Não é divisão de ideias, não, é divisão administrativa. Isso é normal. A história diz que Alexandre Magno, ele quando morreu, tinha 4 generais, o governo dele já estava subdividido em 4 grandes generais. Ele colocou esse poder nas mãos dos 4 generais. E eles dividiram. O reino grego foi dividido em 4. Diocleciano, um imperador que foi mal para os cristãos, porque perseguiu os cristãos, mas historicamente ele é exaltado, porque ele dividiu, ele criou as dioceses, que eram, ele subdividiu o Império Romano. Primeiro dividiu o Império Romano em 2, em que ficou ele e Maximiliano, né? Ou seja, dividiu o Império Romano em 2, já dividindo a autoridade. E ele pegou as muitas regiões de cada parte do Império, ele criou, imagine, como se fosse o Brasil, e você tem todos os estados. Ele criou o quê? Ele criou as regiões. Nós não temos a região sudeste, onde está Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Antes de Diocleciano, todos os estados tratavam direto com Roma. E ele criou as dioceses. As dioceses eram o quê? Eram essas regiões. Então é natural você ter, vamos dizer, pessoas em que você cria uma divisão administrativa. Mas tem sempre aqueles problemáticos de às vezes querer tudo chamar de panelinha, né? Isso eu já vi essa situação na igreja. Eu lembro que eu expliquei para o irmão: meu irmão, não faça isso. Lembre-se, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, disse o apóstolo Paulo. Antes a sua consciência e entendimento estão contaminados. O que significa isso? Olhe com bons olhos. Isso aí é uma divisão administrativa. Tá bom? Bom, abaixo eu coloquei um quadro. Eu coloquei um quadro em que você tem os apóstolos listados, né, em cada evangelho, ok? Coloquei na ordem.
Se destaca o fato de Pedro ele aparecer como o primeiro em todas as ordens, e quando você vai ver um dos outros evangelhos, alguns têm uma ordem diferente. Pode ser que Marcos visse Tiago com uma importância, como o segundo mais importante dos apóstolos. Essa ideia de botar em ordem de importância, porque Pedro era aquele que mais falava. Pedro era aquele que mais falava. Pedro, ele era provavelmente o mais velho dos apóstolos. Nós vamos ver isso mais à frente. Os apóstolos, tudo indica que eles eram bem jovens. Jesus tinha um grupo de jovens. Okay? Tanto que João, por exemplo, se nós estamos no ano 27, aproximadamente, o ano histórico que nós estamos estudando, João vai morrer próximo do ano 100. Bom, isso mostra que seriam 73 anos depois. Então, qual idade ele teria? Talvez ele não tivesse 20 anos. Então, era um grupo de jovens. Os apóstolos eram jovens. E na lista de Atos, que é a última, né, já aparece Matias no lugar de Judas Iscariotes. Bom, nós vamos ter momento que nós vamos falar aí sobre o personagem Judas Iscariotes. Nesse momento que Jesus escolhe, que nós sabemos eram 12 homens convertidos. Não existe aquela história que alguns contam que Judas já era predestinado, então Jesus sabia disso e escolheu ele só para ele trair Jesus. Não, nada disso. Inclusive, nós veremos, por exemplo, quando Jesus está sendo traído por Judas, ele dá um beijo em Judas. Eu sempre digo, esse texto, Jesus queria salvar aquela alma. Porque se ele se arrependesse, Deus, ele é misericordioso para perdoar até o pecado de Judas. O único pecado que a Bíblia diz que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas então, até Judas poderia ter alcançado perdão. Infelizmente, ele não iria ter o apoio dos apóstolos naquele momento, ok? Então, realmente, a consciência pesou nele de uma maneira que ele acabou cometendo suicídio. Mas se ele se arrependesse, ele teria o perdão de Deus também. Tá certo? Pausa.